5.500 escudos de futebol do mundo todo, mundos do futebol, 11 contos e uma crônica e revista Placar do mês de novembro. Este é o trio de ataque do Bolas e Livros. Fica comigo depois da vinheta que eu conto tudo isso. Canal Bolas, Livros e agora a revista? Não é bem assim. Trouxe esta Placar do mês de novembro de 2025, edição 1529, com Forte Flaco Lopes na capa, para mostrar que tem a sessão prorrogação aqui na Placar, revista icônica do futebol brasileiro, revista de 55 anos. Então, aqui na sessão prorrogação, a gente faz com muito carinho, muito cuidado, muito capricho, uma parte sobre cultura, memórias e ideias. Então, resgatamos um pouco das relíquias de Placar nesses 55 anos de história, trazemos algum assunto do passado relacionando com o presente, e aqui numa dica, por que não, de literatura, a primeira delas, adivinhe só, é sim, de mundos do futebol. E esse mês tem até uma segunda, que é aqui os 5.500 escudos. Por isso, vamos falar um pouquinho desses dois livros que estão por aqui. Tabelinha Futebol e Ficção, um trabalho organizado pelo Rubem Barros, que até fala assim, olha, talvez o que a gente sinta falta e que serviu como mote para esta coletânea é a presença mais nítida do futebol, tanto no universo ficcional como na devoção aos personagens menos aclamados por holofotes e pela fama. Esse é um cuidado que Placar tem muito. Por exemplo, aqui a gente fala de um atacante palmeirense que está super em moda, super em alta, do Gabriel Jesus. Também fala, por exemplo, da Ponte Preta, nossa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, estou instituindo, da Ponte Preta. Aqui a capa com o Elvis, por exemplo, pude fazer um bate-bola com o Elvis, cobrir o acesso e a consequente conquista da Série C da Ponte Preta. Fotos do meu parceiraço Alexandre Batibulli, um patrimônio também de Placar. Tem só fotinhos assim, ó. Só pôster, tá? Mas voltando então lá para frente da revista, você vê que eu fico empolgado, né? Falando de Placar, porque realmente é um orgulho muito grande de trabalhar lá. Aqui é a resenha, a crítica que a gente fez. E eu vou ler um trecho de Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica. É exatamente por aí que a gente pensa que, de tão apaixonante que o futebol é, por tantas coisas heróicas, inacreditáveis que acontecem, de repente, se alguém fosse inventar alguma coisa, não seria muito possível, não seria muito plausível. Por isso, a ficção, e aqui as palavras do Rubem Barros, que eu faço um pouco das minhas, e a gente concorda muito nesse sentido, é isso. De repente, a gente tem que deixar celebrar a imaginação. Acho que esse livro é muito mais uma celebração da imaginação fora das quatro linhas, coisas desse tipo. Por isso, tem um misto de conto e crônica do Fernando Sampaio, que nesse escrete de autores que a Cambalache, editora Cambalache, montou, um livro muito bonitinho, assim, muito gostosinho de ler, muito livro sem compromisso, assim, sabe? Acho que isso é mais uma leitura mais gostosa do que eu li nos últimos tempos, assim. O Fernando Sampaio, filho do Plínio de Arruda Sampaio, escreveu assim: sobre a final, claro, Brasil e Itália. Fomos ganhando até chegarmos à final. Quem ganhasse seria campeão pela terceira vez e ficaria com a taça para sempre. Para sempre ressoava na minha cabeça, era uma coisa enorme. Dessa vez estava todo mundo nervoso, inclusive eu, bem nervoso. Ganhamos, festa total. Alguns adultos choravam, mas era de alegria, dava para perceber. Eu nunca tinha visto ninguém chorar de alegria. Depois de um tempinho vi, surpreso de novo, que no rosto de alguns desses adultos, esse choro feliz ia virando do outro, quieto, triste. Continuei a olhar disfarçando. Daí entendi, era a saudade do país onde falavam a nossa língua. Um trecho maravilhoso, um trecho que eu gostei muito, e aqui tem as informações de Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, vários autores, né? Organizado por Rubem Barros, editora Cambalache, 157 páginas, R$ 78 mais fretes.
mais frete, vendas pelo site da Cambalache, um livro lindo, maravilhoso, que eu li assim, realmente numa tacada só. Passando agora para 5.500 escudos de futebol do mundo todo, trabalho de Rodolfo Rodrigues e Romilson de Lima, editado, muito bem editado pela Onze Cultural, como sempre, e utilizando a revista Placar de novembro de 2025 exatamente como um guia. Passando aqui da página 63 para 64, você encontra então essa outra dica literária que está aqui, Amor em Todas as Cores e Formas, nova edição de livro com escudos do mundo todo, lançado pela primeira vez em 2006, chega agora com 5.500 distintivos de clubes e seleções. Trabalho tem origem em Placar de 1979. Você imagina a dificuldade que em 79, em tempos pré-internet, era fazer qualquer coisa parecida com isso. E o Rodolfo explica aqui, num tempo depois, lá em 98, um pouquinho quando foi feito um segundo levantamento desse, a dificuldade que era, nem todos os clubes tinham site, por exemplo, rede social, então nem pensar, não existia nada disso. Essa molezinha que a gente encontra hoje, e esse trabalho já era muito gostoso de se fazer. E aí o Rodolfo conhece o Romilson de Lima, que tem também o seu blog dedicado aos escudos do futebol, e aí eles fazem essa reedição agora, então muito mais completa, com mais de 5.500 escudos de futebol de times do mundo todo. É mundo todo mesmo. Ó, aqui abri aleatoriamente Alemanha, Itália, até aí normal, Espanha, aqui para frente tem os escudos, aqui é na Inglaterra, aqui, França, Portugal, poderia estar falando e mostrando também, né? Perdoe a dificuldade. Turquia, mas tem também na África, times da África, aqui, times da África, seleção, evolução da Confederação, por exemplo, e times assim da Rússia, do Gabão, tem um índice do Afeganistão, por exemplo, tem um índice remissivo aqui. Então, se você fala assim, deixa eu ver, por exemplo, o escudo do Monagas da Venezuela, página 67. Monagas, está aqui, Monagas Esporte Clube, fundado em 23 de 9 de 87 em Maturim. Tá aqui, ó. Tá aqui. O Monagas, escudo da CBF, até chegarmos aos dias de hoje. A última mudança da CBF foi em 2019. Quem sabe em 2026, ano de Copa do Mundo, tenha aqui a sexta estrela, Botafogo e Flamengo. A evolução dos escudos do Clube de Regatas do Flamengo, do Botafogo de Futebol e Regatas do Fluminense e do Vasco. Muito bonito. Falando, inclusive, sobre o escudo do Botafogo, eu ia procurar os times de São Paulo, ó. Santos e São Paulo. Palmeiras e Corinthians deve estar pra cá, né? Palmeiras, por aqui. Ponte Preta, nossa amada Ponte Preta. Guarani tá por aqui também. A evolução. Juventus da Moca, Clube Atlético Juventus, 20 de 4 de 1924. Tá aqui. O Juventus da Moca também está contemplado por aqui. Descalvadense, São Raimundo, Grêmio, Inter, Corinthians. Tá aqui o Corinthians na página 43 também. Tem uma evolução importante de escudos ao longo de sua história. Estava falando do Botafogo, vou ler exatamente o prefácio e o que escreve Mauro Betti. Por questão de gosto, um deles é o mais lindo, único como a estrela no escudo, ainda mais belo por ser desenhado por um atleta. O do Botafogo é o distintivo dos 5.500. Tem como discutir, mas só depois de olhar milhares de paixões. Os 5.500 escudos não podem estar errados. Só está errado quem não se protege como um escudo sagrado. E aqui Mauro Betti descreve o escudo para nos proteger, distintivo para nos identificar, brasão para nos enobrecer. Essas são um pouco das palavras que estão aqui descritas e muito bem ilustradas em 5.500 escudos. Este livro está disponível lá na loja de Placar, a loja oficial da Placar no Mercado Livre e também nas principais livrarias. Então, ficamos por aqui com essa trinca de ataque do mês de novembro, que é exatamente 5.500 escudos de futebol do mundo todo,
Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, e Revista Placar de novembro. Um abraço a todos, até a próxima, tchau!